Olá, meus queridos oitavo ano, nós vamos então para mais uma videoaula. Esta é a videoaula número 4, onde eu vou trabalhar com vocês a seção Jeitos de Ser, onde nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Zen Budismo, que é uma escola, né, poderíamos dizer assim, é assim que eles chamam, uma escola dentro da tradição budista. Visto que, assim como na religião cristã nós temos várias igrejas, né, nós vemos várias doutrinas, né, diferentes, e aí a partir daí igrejas com doutrinas e dogmas diferentes, nós temos também dentro do budismo escolas, né, ou tradições que internas à religião, esta religião oriental. Então acompanhem comigo na página 20, na seção Jeitos de Ser, e vamos fazer então uma reflexão, né, a partir da proposta do nosso livro-texto. Então, nessa unidade, percebemos que é possível aproveitar a oportunidade de viver uma experiência religiosa. A escola budista, conhecida como Zen, oferece a seus adeptos a oportunidade de desenvolver sua natureza de Buda. A palavra Buda significa o iluminado, né? Que o primeiro Buda, é o considerado aí e fundador, portanto, desta religião, era chamado de Siddhartha Gautama. Então, Siddhartha Gautama, ele foi então aquele que tentou alcançar um nível máximo de iluminação, né? Um nível máximo onde ele fez um equilíbrio, né? Ele buscava esse equilíbrio entre mente e corpo, e aí Siddhartha Gautama, a partir dessa experiência que ele faz, ele funda então a religião budista. Ok, então continuando a leitura aqui, a escola budista conhecida como Zen oferece a seus adeptos a oportunidade de desenvolver sua natureza de Buda, que é o iluminado, pois para eles todos podem alcançar a iluminação. Assim como aconteceu com Siddhartha Gautama, no caso aqui, né, que eu tinha acabado de explicar, o primeiro Buda há mais de 2.500 anos. Muito bem. O Zen budismo surgiu quando o budismo chinês, conhecido como Shan, chegou ao Japão em meados do século XII, onde se chamou de Zen, que significa meditação. Ele, né, tem duas linhas principais, a escola Rinzai e a escola Zoto. A escola Rinzai foi fundada pelo monge japonês Elisai, né, por volta aí entre os séculos 12 e 13, né, depois de Cristo. E uma das práticas, né, um dos mestres, né, da Rinzai é tratar os seus discípulos com dureza, para que mudem seu modo de pensar e façam com que as novas intuições os ajudem a alcançar o Nirvana, né, que é justamente o estágio máximo de iluminação. A escola Soto foi desenvolvida no Japão por um discípulo, né, de Eisai. O nome japonês é Dogen, e ele é do ano 1200 a 1253. Então, e tem um estilo mais calmo e contemplativo, enfatizando a tranquilidade do Zazen para alcançar o Nirvana. A Zazen, que significa literalmente sentar em meditação, é a principal maneira de desenvolver a capacidade de se tornar um Buda. Este tipo de meditação, realizada por um dos longos períodos, coloca a pessoa em contato com a identidade que compartilha com o cosmos e com tudo o que há nele. A espiritualidade zen budista entende que somos idênticos ao cosmos, que une todas as coisas em uma unidade, desde a mais alta montanha até um pequeno grão de areia. Então, inclusive, é esse tipo de pensamento que leva, né, a uma dificuldade de classificação da religião budista, se ela é realmente uma religião ou se ela é uma filosofia de vida.
Nessas duas escolas nós vemos então duas diferenças básicas. Uma alcança, né, o nível de iluminação por meio do rigor e da dureza, e outra, que é no caso a escola Zen, ela então entende que a iluminação nirvana, que é o nível máximo de iluminação, deve ser alcançado pela tranquilidade, pelo equilíbrio. Muito bem, aqui do lado nós vamos ver um pouco mais sobre o Zen Budismo, né? Então aqui nós temos um quadrinho resumo para você das principais características do Zen Budismo que surgiu no Japão. A região então, o Japão, o fundador, né? Essa aqui é uma fichinha, né? O fundador é o monge japonês Eizai, com base nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? O fundador do budismo. Livros sagrados. Embora seja uma corrente do budismo, fazendo com que os ensinamentos de Buda sejam centrais para o Zen Budismo, a iluminação deve ser espontânea por meio da meditação, sem que sejam necessários argumentos racionais, rituais e textos. Então aqui a gente vê o Zen Budismo muito mais voltado para a meditação do que, na verdade, para a reflexão e para a racionalidade, né, da religião. Então, por isso, em vez de escrituras e ensinamentos formais, os Zen budistas utilizam a tradição oral, passada do mestre para o discípulo. Então a gente vê uma religião que não é uma religião, pelo menos essa escola, não é uma escola que se dedica ao livro, né? Porque o livro leva-nos a uma certa racionalidade. Aqui os ensinamentos são em forma de tradição oral, que na verdade mantém, né, um pouco muito da prática das grandes religiões, né? Quando elas surgem através de um ensinamento oral. No judaísmo nós vemos isso, no cristianismo também, e também no islamismo. Isso dando exemplo das religiões monoteístas. Então a prática das religiões antigas e tradicionais manterem, em muitos casos, a tradição oral. Mas outras, né, no caso das monoteístas, elas então passaram a utilizar o livro, né, como sua principal fonte de revelação divina, né? O caso aqui do Zen Budismo é diferente, fazendo uma comparação entre as duas religiões. Então, a época, a partir da chegada do budismo ao Japão no século XII, visto que o budismo ele nasce, né, nas regiões da Índia, né, e depois ele vai se difundir, né? Então o budismo não nasce no Japão, ele nasce então nas regiões ali próximas da Índia, e ele vai então se expandir por todo o Oriente, né? Por toda a Ásia. Bom, principais divindades. Em sua forma mais básica, o budismo não tem divindades. Siddhartha Gautama é considerado um mestre iluminado, não uma divindade. Ou seja, Siddhartha Gautama, que é o Buda, ele não é um deus, né? Nem é um profeta, nem é um messias. Mas ele é aquele que conseguiu alcançar o nível máximo, né, de iluminação, e a partir dessa prática funda a religião budista. Então, como ele, outros Budas são pessoas que ajudam o próximo a alcançar a iluminação. Muito bem, meus queridos, na próxima aula eu continuo falando então um pouco mais da religião budista, a partir na página 21, né, onde nós encontramos então um pouco mais dessa grande tradição religiosa oriental. Forte abraço e até a próxima!